Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo pro meu canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, quero falar pra vocês na verdade, né, como que eu entrei em uma dívida de cerca de 100 mil reais aos meus 21 anos de idade. Atualmente eu estou com 26 anos de idade. Isso me gerou muitos problemas psicológicos, porque eu venho de uma cultura, de uma família que não sabe dever, principalmente a família dos meus pais, do meu pai. Sempre foi uma família que me ensinou a comprar tudo à vista, a não fazer dívidas, a ter sempre o nome limpo, e isso foi o que me deixou muito angustiado durante anos, tá? Essa dívida demorou para eu quitar anos. Então, de antemão, eu já adianto que eu quitei essa dívida e eu vou falar como que eu consegui quitar essa dívida. Se você que está vendo esse vídeo se encontra numa situação como essa, se você que está vendo esse vídeo está em uma situação parecida, eu venho te falar para você ter um pouco de calma e focar em resolver o seu problema. Então vamos lá para o começo do problema. Como eu entrei nessa dívida de 100 mil reais? Em 2017, quando eu tinha cerca de 18 anos, finalzinho de 2017, eu montei o meu primeiro negócio formalizado. Então eu abri meu primeiro CNPJ aos 19 anos. Eu comecei a vender ali no meio de 2017 produtos na internet. Eram softwares que eu vendia na época no Mercado Livre. Ainda era permitido e eu conseguia fazer uma graninha. Eu já tinha me mudado aqui para Maringá, que é uma cidade onde eu vim para fazer faculdade, na época faculdade de Direito. E no primeiro ano de faculdade, meus pais, eu me mudei num apartamento que eu rachava com alguns conhecidos e os meus pais faziam muito esforço para que eu estudasse. Então, nessa época, a minha mãe era professora, só que ela estava sem pegar aula, então ela trabalhava com o meu pai. O meu pai tem um negócio, ele é autônomo, tem um negócio de propaganda de rua, ou seja, ele tem dois carros e esses carros eles têm uma caixa em cima e eles fazem propaganda de rua. Então, quem nunca viu um carro passando na rua anunciando uma propaganda de uma loja de imóveis, de um pet shop, de uma pizzaria. Então, meu pai tinha dois carros na época. Na época, eu acho que ele ainda tinha um só. Hoje ele tem dois de propaganda de rua. Então, às vezes eu fazia propaganda para ele quando eu ia para lá, pegava o carro, pegava a moto, porque ele estava arcando com as minhas despesas aqui, que não eram baratas e a gente passava muito apertado. Então, no final de 2017, ali no meio eu pensava, cara, eu preciso montar um negócio, preciso dar um jeito de ganhar dinheiro, porque eu já tinha trabalhado CLT dos meus 12 aos 18 anos e eu não queria mais trabalhar de CLT, eu queria montar o meu próprio negócio, sempre tive esse sonho. E aí, no final de 2017, meu pai, eu lembro que me deu 3 mil reais e falou, cara, ó, aqui tá seus 3 mil reais, você já tá vendendo produtos digitais na internet, alguns softwares de rádio, que eu tinha trabalhado com rádio, então aqui tá 3 mil reais para você comprar alguns produtos para você revender. Então com esses 3 mil reais eu comprei alguns produtos, revendi e essa grana foi se multiplicando muito rápido, galera. Muito rápido porque eram produtos de alta demanda. Eu encontrei um fornecedor muito bom, eram produtos que vendiam muito. Então desses 3 mil eu fiz 4, 5, 6 e já no começo de 2018 eu conseguia pagar as minhas contas aqui em Maringá. Isso para mim foi um alívio muito grande, que eu já não dependia dos meus pais, eu não precisava pedir dinheiro para eles. Eu sempre tive muita dó dos meus pais de ficar tirando dinheiro lá de casa para, mesmo que seria um investimento, mas para meu benefício próprio, para pagar a faculdade minha, para pagar apartamento, que na época a gente não tinha condição de pagar um apartamento para eu morar sozinho, então eu rachava com alguns amigos e acabava diminuindo um pouco a despesa. Beleza, 2018 foi um ano muito bom para mim. Na época eu tinha 20 anos, eu fiz 20 anos em abril de 2018 e tava tudo indo de vento em popa, eu estava muito feliz, eu conseguia me bancar, eu conseguia guardar até dinheiro para reinvestir no meu negócio. Então 2018 foi um ano que eu consegui levantar ali até o final do ano um fluxo de caixa para minha empresa ali de uns 30 mil reais. Então, cara, eu fiquei muito feliz, além de eu ter vivido muito bem em 2018, eu consegui guardar ali no meu negócio 30 mil reais. E aí começou 2019, eu achei que ia ser um ano muito melhor que 2018, porque a tendência era só melhorar, tá? Então, em 2019, em março, para ser mais exato, eu tive que parar de vender na internet porque eu perdi o meu fornecedor. Os produtos que eu vendia acabou não vendendo mais, não dando certo, e
eu entrei em colapso ali porque eu não conseguia achar mais produtos para eu vender na internet. Ou seja, eu tinha acertado algumas ofertas, acertado alguns produtos para vender no Mercado Livre, e aí em março eu comecei a não vender mais. Só que aí o que acontece, galera? Eu tinha despesas fixas. Então eu tinha cerca de 3 mil reais ali. Eu já tinha me mudado de apartamento, eu tinha pegado um apartamento bem mais legal, num condomínio que tinha piscina, academia, para melhorar minha qualidade de vida. Então o erro do principiante ali que vai ganhar dinheiro pela primeira vez na vida é gastar. Eu também, nessa época de 2018, que eu estava fazendo 4, 5 mil reais por mês, que na época era uma grana muito boa, hoje talvez nem tanto, devido à inflação e tudo mais, eu gastava boa parte desse dinheiro, saindo com meus amigos, festa, também pagava minha faculdade, apartamento, então mesmo que eu tenha guardado um pouco de dinheiro, poderia ter economizado mais, mantido mais o pé no chão. Então, ali em 2019, quando eu parei de vender na internet, eu ainda tinha uma gordurinha para queimar. Eu tinha 20 e poucos mil reais guardados ainda, porque eu fiquei tentando acertar produto e aí acabando meu dinheiro. Todo mês esses 3 mil iam embora e todo mês eu vi o meu dinheiro ali sumindo, desaparecendo, cada vez ficando mais escasso. E eu todos os dias pensava, cara, eu preciso fazer uma coisa nova. E nesse período aí, de março de 2019 até o finalzinho de 2019, eu tentei vários outros negócios. Eu tentei montar uma página no Instagram para gerar engajamento e fazer publicidade, não deu certo. Eu tentei montar um outlet, ou seja, uma loja de roupas, não deu certo. E eu tentei, foi na época que eu arrendei um bar e uma pizzaria do meu amigo, tá? No finalzinho de 2019, do pai do meu amigo. Ele tinha um bar e pizzaria, o pai do meu amigo já estava muito cansado, porque ele tinha uma empresa que ele trabalhava de dia e à noite ele tinha que cuidar da pizzaria e do bar. Era realmente, eu vi, era uma rotina muito estressante para ele, umas 16 horas de trabalho, ele estava muito cansado. A princípio era um negócio lucrativo e realmente foi. Eu pensei que eu ia conseguir me bancar, porque até então, ali no março de 2019 eu tinha 20 e poucos mil. Final de 2019 eu já não tinha mais nada. Por quê? Porque toda essa reserva de emergência que eu tinha gastado, pagando mensalidade de faculdade, pagando aluguel, e eu dei de entrada na pizzaria e bar no arrendamento. Ou seja, a negociação que a gente fez era eu dar 10 mil reais para ele de um balão ali, para poder pegar o bar, para poder arrendar, e 2 mil reais por mês de arrendamento. Então, a princípio eu dei 6 mil reais, eu acho, foi o que acabou o meu dinheiro. Mas eu tinha um negócio, eu falei, eu vou dar 6 mil reais aqui, esse negócio vai me pagar, tá? E eu vou sobrevivendo. Eu comia lá, eu abastecia minha moto, lembrando, eu já tinha moto e já tinha carro também, que eu consegui comprar em 2018. Então, por isso que eu digo que foi um ano muito bom. Isso aos meus 20 anos, tá? De 20 para 21, ali de final de 2019 para o começo de 2020, eu já tinha carro e moto. Então, com um bar e pizzaria, eu conseguia colocar gasolina no meu carro e na minha moto, para ir voltar, para ir para a faculdade. Eu conseguia comer lá no bar e pizzaria, porque a gente fazia pizza, porções, então já era uma despesa que eu tinha menos. Só que, pessoal, todo mundo sabe que teve a pandemia em 2020, né? E o que acontecia? Toda a grana do bar que a gente ganhava, a gente reinvestia no bar. Então, o que aconteceu? Final de 2019 já começou a acumular algumas pontinhas, a trazer algumas mensalidades da faculdade. O meu aluguel eu sempre procurava manter em dia, mas às vezes era dia 10, eu tinha que pagar no dia 20 porque não tinha dinheiro para pagar. Então, ali no começo da pizzaria, a gente via que depois de uns 6 meses, 10 meses, a gente ia começar a tirar uma grana legal, só que no começo não dava, porque a gente tinha que estruturar muita coisa, a gente tinha que comprar freezer, a gente tinha que investir, então meio que a gente fazia ali 50, 60 mil reais por mês em vendas, só que tinha que reinvestir todo esse capital. Por reinvestir, acabou atrasando uns 4 meses de aluguel, de faculdade, desculpa. Então já era uma faculdade que era uma mensalidade cara, R$ 1.500. Só aí eu já acumulei uns 6 mil reais em dívidas. Beleza, eu estava com o bar e aí eu utilizava o cartão de crédito. E eu não tinha tanto limite no cartão de crédito, porque eu era muito novo, tinha 20 anos. Eu peguei o cartão de crédito da minha mãe, que ela tinha cerca de 10 mil reais. Então eu comprava, fazia as compras do bar no cartão da minha mãe e pagava o cartão sempre em dia. Só que
Em março de 2020, tá? Eu já estava com algumas dívidas ali de faculdade, dívidas estudantis. Começou a pandemia. Veio a pandemia e o principal setor que foi afetado foi bares, restaurantes, casas de show. Cara, todo mundo teve que fechar. Só que eu tinha uma despesa fixa no bar ali de no mínimo R$ 5.000, que era 3.500 de aluguel. A água vinha muito cara, porque a gente usava muita água para lavar o estabelecimento, lavar louça. Energia era muito cara porque a gente tinha muitos freezers para armazenar as comidas. Só de energia, que eu me lembro, era uns R$ 1.000 que a gente pagava, era muito caro. Então a gente ficou com o bar fechado 2 meses, tá? O que gerou ali uma dívida de mais uns. Para mim, a gente já estava bem apertado de caixa. Eu calculei no final do bar ali, quando eu fechei mesmo na pandemia, começou a pandemia em março, em maio, depois de 2 meses, a gente tentou delivery, mas não conseguiu, a gente fechou, entregou o barracão, negociou com o dono, tinha energia atrasada, então eu já entrei numa dívida ali de R$ 20.000, eu e mais uns R$ 20.000 o meu sócio. Então já tinha acumulado dívidas da faculdade, tá? E do bar. Nesse período aí, eu tinha renegociado as dívidas com a faculdade para eu estudar no ano seguinte. Então, já estava com, além das parcelas de 2019, já estava as de 2020 atrasadas, correto? Só que, nesse período de pandemia, todo mundo se endividou. Foi uma época muito ruim para quem tem empresa. Então, no finalzinho do bar ali, eu já estava com uma dívida entre faculdade e bar. O bar me gerou 20 mil em dívidas, mais a faculdade que eu tinha renegociado e não consegui pagar as parcelas, mais uns R$ 15.000. Então eu já estava chegando nos R$ 40.000 em dívidas. Tava muito difícil, galera. A pandemia mexeu muito com a minha cabeça. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu tinha aluguel, eu tinha despesas. E aí, isso me gerou um transtorno muito grande, porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não sei dever. Então eu sempre procurava, cara, como que eu vou pagar isso aí? Eu tenho só 21 anos. Beleza. Nesse período de bar, eu já tinha conversado com um familiar meu, que foi me visitar na época na pizzaria. Ele chegou lá e veio conversar comigo. Era um programador e ele falou assim: ó, Lucas, minha mãe falou que você era um familiar que já estava distante, porque a gente morava em cidade pequena, cidade diferente. A minha tia falou para ele que eu tinha vendido na internet e tudo mais. Aí esse meu primo falou: cara, eu programo, você não quer abrir um site na internet de algo, você não tem uma ideia? Eu falei: tenho uma ideia, eu conheci 2 fornecedores aqui muito bons. Se a gente fizesse um software aí para pegar os produtos desse fornecedor e publicar com uma margem de lucro no Mercado Livre, seria muito bom. E aí, galera, quando eu fechei o bar ali em maio, esse software começou já a me gerar um lucro legal. Então, eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer da vida? Será que eu vou conseguir sair dessa dívida? E aí, pós-fechamento do bar, né, as coisas começaram a acontecer porque a gente começou a dar foco 100% nesse software. E aí, o primeiro mês a gente vendeu R$ 9.000, ainda não dava para se manter desses 9.000, a gente lucrou talvez 2.000 ou até menos, não dava para a gente se manter daquilo lá. Esse meu primo, ele estava morando numa casa bem humilde, assim, uma edícula bem precária no fundo da casa da mãe dele, mas a gente sempre falava, cara, isso aqui é temporário, a gente vai conseguir dar a volta por cima aí, e foi o que realmente aconteceu, né? Em 2020 ali, maio de 2020 até o final de 2020, a gente começou a faturar uma grana. Então, o primeiro mês, R$ 9.000, segundo mês, R$ 30.000 em venda, terceiro mês, R$ 90.000. Então, mais ou menos ali em junho, julho, eu estava muito feliz, galera. Apesar de eu estar endividado, o que eu fiz? Eu deixei as mensalidades da faculdade atrasadas, tá? Porque eu não conseguia pagar. Um mês ou outro, tipo assim, eu pagava um mês e deixava outro, pagava um mês e deixava outro. Então, uma dívida da faculdade que era 15 mil, ao final de 2020 foi para 30 e poucos mil reais, mais ou menos, era R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, então tipo, já tinha parcela renegociada, e aí eu não conseguia pagar, então foi dando juros, então 30 e poucos mil reais só de faculdade, mais aqueles 20 lá, que eu tinha ficado em prejuízo com o bar, então eu ia pagando aos pouquinhos, quando sobrava uma graninha, ia pagando, sobrava uma graninha, ia pagando. Só que até então, no final de 2020 ali, que com juros e tudo, só de bar,
que era uma empresa minha que faliu. Na real, ela foi descontinuada, né? Ela virou delivery, esse bar, essa pizzaria. O pai do meu sócio pegou o bar de volta, a gente negociou, cara, um cara sangue bom. Ele, assim, a gente quebrou, mas a gente quebrou todos juntos. Aí chegou o período de pandemia, mas todos nós estávamos unidos, todos nós fizemos a mudança, todos nós bolamos um plano. Esse meu sócio, ele foi pro delivery, né? Entregas de motoboy, entrega residencial, porque bar não dava para ter, ele pegou os equipamentos e fez uma pizzaria para ele com o pai dele até hoje me gosta muito de mim, eu gosto muito do pai dele, que foi quem arredou o bar pra gente. Eu gosto muito ainda desse meu sócio, nunca tivemos implicância ou treta assim. E esse meu primo aí, na época, final de 2020, viu que o software estava dando muita grana, eu paguei para ele desenvolver. Na época eu não tinha dinheiro em fluxo de caixa, em espécie, eu dei 2 equipamentos eletrônicos para ele. Eu dei um celular e, na verdade, eu dei 2 celulares, um iPhone e um outro celular, que dava em média uns 3 mil reais para ele desenvolver esse software. Ele pegou o meu software e virou o meu próprio concorrente, galera. Acreditem ou não, ele se juntou com a esposa e virou meu próprio concorrente porque ele viu que dava muita grana. Ele quem desenvolveu o software, então basicamente ele me descartou do negócio. Só que nessa dele me descartar do negócio, a gente tinha assumido compromissos, tá? A gente tinha feito financiamento para alavancagem, a gente tinha boletos em fornecedores para quitar, e ele simplesmente tirou meu acesso do software e me deixou a Deus dará. Então, no final de 2020, tá? Eu já estava com mais de 30 mil de dívidas na faculdade, tava 30 e poucos mil reais. Aqueles 20 do bar também já tinha dado uns juros, então já dava uns quase 60. E aí, essa empresa aí, entre financiamentos, que eu parei para calcular, entre financiamentos, entre boletos de fornecedores a pagar, deu mais uns 30 e poucos mil reais que ele me deixou ali. Cara, e o cara sumiu simplesmente. Ele não fazia questão de responder minhas mensagens. Eu falava, cara, a gente precisa pagar o nosso financiamento, a gente precisa dar manutenção no software porque vai parar de vender as contas, a gente tinha várias contas no Mercado Livre. E ele simplesmente sumiu, galera. Foi uma época assim que eu me senti abandonado, eu ficava sozinho, eu chorava muito, cara. Não tenho vergonha de falar isso. Eu chorava muito. Eu acho que eu tive depressão. A minha mãe, não posso me queixar dela. Nesse momento ela esteve comigo. E o que eu tinha? Eu tinha quase 100 mil reais em dívidas. Eu não parava para calcular o certo porque eu tinha muito medo. Cara, eu tinha muito medo realmente de calcular tudo e ver a merda que eu tinha entrado. Eu só conseguia pensar, cara, eu tenho 21 anos e olha a merda que eu fiz. Como que eu vou sair dessa merda? Então eu me tranquei no meu quarto e só trabalhava. Eu não tinha mais autoestima, eu não tinha vontade de cortar o meu cabelo, eu não tinha vontade de fazer minha barba, eu não tinha vontade de me cuidar. Tanto é que eu vou deixar uma foto minha aqui, cara, foi desse jeito que eu fiquei assim. Fiquei bem triste, descuidado, você não tem mais autoestima pra nada. E aí eu só trabalhava, eu falava, cara, eu preciso acertar outro produto para eu sair dessa dívida. Por quê? Porque eu tinha esses valores pendentes, só que o meu nome não foi pro Serasa. Por quê? A faculdade, ela não poderia, na época, eu acho, colocar o nome dos alunos do Serasa porque era pandemia, ainda estava tudo fechado. As dívidas que eu tinha, eu renegociei. Então, tipo, eu peguei, na época, o Mercado Pago me deu um crédito, uma liberação de financiamento, eu peguei esse financiamento. Na época ainda era muito vantajoso, hoje o juro é muito alto. E eu peguei cerca de 20 mil reais para eu cumprir com o pagamento de todos os meus fornecedores, tá? O barracão que eu tinha com esse meu primo, eu tive que sair de lá porque já o nosso relacionamento não estava bom, porque eu falava para ele que a gente tinha que trabalhar, ele já não fazia questão da nossa empresa e virou meu concorrente. Depois que eu descobri, eu peguei e saí de lá e fiquei na minha casa. Então eu tinha um apartamento para eu pagar, que o meu amigo tinha saído, parado de morar comigo, porque o período de pandemia também ficou ruim para ele. E o que eu fiz? Cara, eu preciso acertar um produto, eu preciso voltar a vender na internet. E ninguém mais acreditava em mim. Até a minha mãe falou, ó, filho, por que você não arruma um emprego? Esse negócio de empreender talvez não seja para você. E, assim, a minha mãe, que era a pessoa que mais acreditava em mim, até falou isso. E ela não queria me machucar, mas acabou me machucando naquela época, que eu falei, poxa, mano, que sensação de impotência. E aí, o que aconteceu? Final de 2020, galera, como eu contei um relato aqui pra vocês, eu acertei um produto de energia solar.
num fornecedor que inclusive ele é perto daqui, um produto de energia solar que me dava uma margem de lucro de 30%. E no final de 2020, ali no Natal, eu lembro que eu tinha ido com a minha família no Natal para a cidade da minha tia e eu não quis ficar ali muito na ceia. Eu abri meu notebook e fiquei trabalhando. Cara, precisa acertar um produto. Eu sei como acertar, eu sei fazer de novo. Era isso que eu pensava. E o meu primo me deu um livro, esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, que foi um dos livros que mudou a minha vida. Também li aquele livro Segredos da Mente Milionária, que me ajudou demais a manter o foco, parar de fazer tudo que eu tinha que fazer na minha vida, parar de sair, parar de ir em um churrasco, em uma festa de aniversário de algum familiar, ou algo do tipo que tirasse a minha atenção daquilo lá e fez com que eu tivesse foco. Beleza, vamos para a moral da história. Esse produto aí que eu acertei de energia solar, na real, foram dois produtos, né? Que servia para energia solar, gerar energia solar em locais remotos, que não chegava a energia convencional, da Copel ou da Eletropaulo. Então, final de 2020 eu acertei esse produto, eu vendi dois produtos dele. O valor da venda era R$ 8.000 cada um. O lucro dele era muito alto, eu lucrava mil e poucos reais cada um. Então, tipo, eu já entrei em 2021 com o pé direito, ou seja, eu pegava essa mercadoria, como eu ainda tinha crédito no meu fornecedor, eu pegava no crédito, ou seja, eu comprava essa mercadoria no boleto para pagar em 30 dias, 60 dias. E uma coisa que eu sempre priorizei foi os meus fornecedores. Na época que eu estava endividado, eu nunca deixei fornecedor sem pagar. Porque mesmo que eu tinha dívidas, eu fiz na época um financiamento para poder arcar com os meus boletos nos fornecedores e não deixar o meu nome sujo com eles. Como eu sempre tive esse crédito nos fornecedores, isso me alavancou muito em 2021. Eu conseguia comprar essas mercadorias, enviar para o cliente, tá? Quem vende no Mercado Livre sabe que você só recebe o seu dinheiro depois que o cliente recebeu a mercadoria e recebeu certinho. Então, 2021, galera, pasmem, eu com de 21 para 22 anos fiquei milionário. Fiz o meu primeiro milhão, quitei todas as minhas dívidas e ainda fiz várias aquisições. Então vamos lá. 2021 eu fiz 5 milhões em vendas no ramo de energia solar, vendendo na internet, tá? Eu vou ver se eu acho algum vídeo para deixar algum print aqui na tela do faturamento meu em alguma das contas. Vou procurar na edição, eu coloco para vocês se eu achar. Em 2000, desses 5 milhões em vendas, eu e meu sócio, a gente tirava um valor ali para a gente sobreviver. Eu pagava minhas dívidas aos poucos, então, tipo, desse valor que a gente tirava de Prolabore, dava para eu sobreviver e pagar as minhas dívidas. Até que no final de 2021, quando acabou o ano de 2021, eu fui viajar com meus amigos no Réveillon, foi um ano muito bom, eu vendia as minhas mercadorias, eu pagava meu imposto, eu tinha muito crédito em banco no final de 2021, ou seja, final de 2020 devendo 100 mil, final de 2021 me levantei e fiz o meu primeiro milhão. Olha o poder da internet, galera. E aí pagava meus impostos todos em dia, pagava muito imposto, tinha mês que pagava 20 mil, 25 mil de imposto, porque eu faturava muito, e aí os bancos me deram muito crédito. Então o gerente de banco ligava: Lucas, ó, tem um financiamento do Pronamp liberado para você aqui, ó, 150 mil, quer pegar? Eu, não, tô tranquilo. Então no final de 2021 ali eu levantei um caixa da empresa, tirando o meu custo de vida e tudo mais, de quase 150 mil reais. Ou seja, além de eu ter pagado as minhas contas, eu finalizei o ano com 150 mil reais em caixa, na conta da empresa, sobre essas vendas aí, tirando imposto, tirando custo de escritório. Finalizei 2021 com um escritório montado, tá? Um escritório com vários computadores, escritório com ar-condicionado, que a gente colocou na época, cervejeira, estoque. Cara, a gente conseguiu montar um escritório bem bacana no centro aqui da cidade onde eu moro. E com 150 mil reais em caixa e as vendas bombando. Então, galera, foi um ano que me tirou da depressão. Foi um ano que eu voltei a ter autoestima. Foi um ano que eu consegui sair das minhas dívidas pagando ela aos pouquinhos ali, porque não dava para tirar 100 mil de uma vez e pagar, ó, pum, 100 mil reais. Não, eu paguei as parcelas que eu tinha para pagar do financiamento que eu fiz, que era 20 mil reais, então já quitei 20. Eu paguei o restante que tinha faltado do bar, que era energia e parcela de arrendamento pro pai do meu ex-sócio. Eu consegui pagar as parcelas da faculdade e eu me vi tranquilo. Eu só conseguia pensar:
na época que eu estava endividado. Cara, no dia que eu quitar tudo isso aqui, eu vou ficar em paz. Então, esse foi o meu relato, galera. Foram algumas coisas que aconteceram depois de 2019, parece que nada dava certo na minha vida, vocês veem que eu consegui quitar tudo depois de 2 anos. Então foram 2 anos bem tristes, galera, muito triste, mas que me ensinou muito a ver quem realmente era meu amigo, a ver quem realmente estava do meu lado e a ser um cara mais constante, mais persistente, mais disciplinado. Então, tipo, hoje eu agradeço por eu ter quebrado com 21 anos, ao invés de quebrar lá nos meus 40 ou 50 anos. A gente que tem empresa sabe que isso aí é um risco, pode acontecer com qualquer empresário, pode acontecer comigo de novo, mas hoje eu tomo todas as precauções. Talvez eu não trabalhe tão alavancado quanto antes, talvez hoje eu sou um investidor mais conservador, hoje eu todos os meses guardo um pouco do que eu ganho, porque na internet dá pra gente fazer uma boa grana. Hoje eu moro num apartamento muito legal, galera, olha só, vocês veem aí, eu consegui realizar o sonho de ter minha BMW, tá? Que do ano de 2021, um ano que eu consegui levantar uma grana para eu comprar a minha BMW, que foi realizar meu sonho ali no começo de 2022, e comprar outras coisas, né? Equipamentos eletrônicos para a empresa, equipamentos eletrônicos para mim, para eu trabalhar, um celular bom, uma câmera boa, um computador bom para eu editar. Enfim, galera, esse foi um pouco do relato aí de uma dívida, como eu entrei na dívida de quase 100 mil reais e que me deixou bons anos de cabeça muito quente e quase uma depressão. Eu creio que eu entrei em depressão, não cheguei a fazer psicólogo, porque nem dinheiro para psicólogo eu tinha, nem para tomar medicamento, nem nada. Mas enfim, graças a Deus, cara, com muita persistência, eu me tranquei, foquei em solucionar o meu problema, eu foquei em não fazer mais dívidas, eu foquei em viver com o mínimo e graças a Deus consegui quitar, porque igual eu falei pra vocês, eu conheço pessoas que estão endividadas e dão risada disso. Ah, eu devo 50 mil nesse banco e dão risada, mas era uma situação que eu não conseguia, tipo, assim, ver uma solução, ver uma luz no fim do túnel e isso me preocupava muito. Eu sempre fui um cara muito responsável quanto a isso. E isso aí me tirou boas noites de sono, certo? Então, galera, esse foi o meu relato. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que eu vou deixar meu curso grátis também de como você iniciar nas vendas online. Se você tem interesse, é um excelente nicho, é o que fez eu sair das dívidas e é o futuro. Se você tem interesse, acessa o link aí, acessa o meu curso grátis, acessa a minha plataforma de dropshipping, que hoje eu sou fornecedor de dropshipping. Ou seja, se você vender um produto na internet, você compra comigo e eu envio para o seu comprador. Você trabalha sem ter estoque. Valeu? Então vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e te espero no próximo vídeo.